Sejam bem-vindos ao projeto Danças e Ciências Ocultas. Aqui quem fala é Gilmara Cruz. Gostaríamos de agradecer aos nossos apoiadores. Gostaríamos de agradecer a parceria com o canal Diário de Bordo de Daya Khalil, um canal voltado a aulas, dicas, história da dança Tribal Fusion. Hoje iremos falar sobre a dança Zar. E como não sou especialista no tema, convidei a Irene Hitchell Pateli, professora de dança da cidade de São Paulo, pesquisadora da dança Zar. Olá, Irene. É um prazer tê-la aqui em nosso podcast, para falar dessa relação da dança com as ciências ocultas. Hoje, o nosso tema central é a dança Zar. Mas antes, eu gostaria de te perguntar como você enxerga essa relação entre a dança e esses rituais, entre a dança e essas práticas espirituais, como que você entende a dança em relação ao oculto? Oi, Gil, o prazer é meu, muito feliz de estar aqui. E já respondendo a pergunta, eu acredito na dança como ritualística desde a sua criação, né? Porque a dança ela mexe com o físico, mental, espiritual, trabalha energias, chakras, trabalha muito mais do que aquilo que as pessoas veem. Tem muita gente que fala, mas é só uma dancinha. Não é só uma dancinha. Quem dança há um tempo já sabe a diferença que faz no corpo, a diferença que faz na cabeça, né, na alma e tudo mais. E assim, em muitas religiões se usa a dança como forma de transe, se usa a dança para louvar os deuses, e a dança é muito mais do que aquilo que as pessoas costumam ver. Exatamente, Irene, concordo contigo. O nosso corpo acaba possibilitando vários contatos, em situações que às vezes a gente nem compreende, nem consegue expressar com palavras. O corpo ali está em contato, está aberto, para esses portais, essas energias, essas deidades. Eu concordo bastante. Como que você acha que a gente pode na sua opinião, na forma que você trabalha, como que você acha que a gente pode usar o nosso corpo, para se colocar em um ritual e para entrar em contato com esse oculto, com essas energias, esses deuses? Então, vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu estudava Butô, né? Uma vez nós estávamos numa prática e no meio dessa prática eu vi o meu animal totem daquele momento, né? O que eu estava precisando, e a representação de tudo aquilo que eu estava precisando naquele momento, e foi muito interessante, porque estava aberta a prática, estava aberta tudo aquilo,
né, vivenciando a dança a fundo. E aí depois eu conversei com meu professor e foi muito interessante, foi muito legal essa vivência. E isso que foi uma aula de butô, que a gente fazia toda semana, né? Eu gostei muito. Então, assim, a partir do momento que a gente se abre para essas experiências, a gente percebe que a coisa vai muito mais além do que a dancinha, né? Então, se tem momentos que a gente, por isso que assim eu prefiro pegar alguns momentos para a gente poder trabalhar isso com calma, né? Saber direcionar as alunas para não ter nenhum tipo de problema. E assim, aí a gente começa a trabalhar tanto o sagrado feminino quanto o ritualístico, né? O psicológico acaba sendo trabalhado junto. É muito interessante, é muito legal, gosto muito. Entendi. Então, falando do tema central, né, desse nosso papo oculto, que é a dança Zar, eu não sou uma grande entendedora da dança, mas até onde eu conheço, é uma dança religiosa, né, com resquícios das antigas deidades africanas. Alguns autores falam que é uma variante do voodoo, e até onde eu pude pesquisar, é uma dança que vem ali do norte da África, né? Então, conta para nós um pouquinho do surgimento dessa dança, de como essa dança apareceu para você, né? Que não é uma dança tão conhecida. Bom, eu sou pesquisadora do Zahar como religião e como ritual, né? E isso me partiu de uma curiosidade minha, que eu queria entender a relação da dança do ventre com o Zahar, com o que estava rolando ali, né? Porque de repente a bailarina clássica está dançando assim como uma fada e de repente ela para e faz movimentos com intenção mais africana, assim, com peso completamente diferente do que é uma dança do ventre clássica. E eu achei bem interessante, né? E como eu nasci no Candomblé, que é uma religião de matriz africana, então, assim, me bateu essa curiosidade de entender. E aí, eu fui atrás, mas, assim, infelizmente o material é muito escasso, é muito pouco, né? É uma tristeza isso. Seria bem interessante poder ir para a África pesquisar isso, seria uma coisa bem legal. Mas realmente é uma dança assim que não se tem conhecimento de onde exatamente surgiu, quando exatamente surgiu. Começou no Nordeste da África, em torno ali, né? Mas como ela foi proibida em muitos países, ela acabou migrando um pouco para o norte da África, né? É considerado tanto uma religião quanto um ritual, né? E ela não é vista como dança. É curioso. Ela não é vista por eles lá, não é vista como dança. A dança tá no meio do ritual, tem a ver com ritual, tem a ver com a religião, mas se a gente for pesquisar bem a fundo, não tem nada a ver com o Zahar da dança do ventre, né? É bem diferente. Para quem não, para leigo pode até relacionar, mas para quem pesquisa mais a fundo, é muito interessante que não tem nada a ver, né? É uma simulação, na dança do ventre é meio que uma simulação de uma incorporação, né? Mas o ritual Zahar, a religião Zahar vai muito mais além disso, né? Para quem entende de candomblé, de umbanda, essas religiões de matrizes africanas, entende um pouco melhor o que é o Zahar, né? Faz mais sentido. Entendi, Irene. E o que significa essa palavra Zar, né? Porque por onde eu pesquisei algumas coisas, eu já vi o termo ser usado com o A, Zar,
e com o 2, Za'ar, no caso, né? E eu li alguma coisa sobre alguns eruditos discutirem que essa palavra Za é uma distorção do nome de um africano do deus Jar, que é um deus do céu. E já vi outros eruditos dizerem que a palavra Za é derivada do termo árabe Zor, que significa mal, como algo que tem visitado o corpo humano de uma forma mal, né? Já que a dança Za'a, que essa prática traz espíritos para o corpo, há uma possessão. Mas, afinal de contas, você, nos seus estudos, nas suas pesquisas, você chegou a alguma conclusão da nomenclatura? O que você pode falar sobre isso? Quanto à nomenclatura, ainda não achei nada que me trouxesse uma resposta mais concreta, né? Que fizesse um pouco mais de sentido para mim. E como é um termo muito, muito, muito antigo, né? Então, assim, não concordo com essa nomenclatura de falar de ruim, de mal, porque não é uma religião ruim, né? Quem é praticante de candomblé, de umbanda, sabe que tem essa questão da incorporação e que os espíritos vêm para fazer limpezas, que vêm para trazer recados e muitas outras coisas mais. E isso não é ruim, né? Não existe mal. Mas muitas pessoas acabam vendo a incorporação como algo ruim. Pode ser que tenha acontecido algo assim, né? Quando os árabes cruzaram ali com o nordeste da África, também tem um pouco de Zaar ali no Irã, né? Que não é na África, mas é em torno também. Mas ainda não achei uma definição que respondeu as minhas perguntas, né? Estamos na busca aí. Então, só concluindo também, essa religião era uma religião feminina, né? Só mulheres praticavam a religião Zaar e os homens falavam que não tinham tempo para isso, né? Mas aos poucos eles foram entrando, sentindo a necessidade, foram entrando, foram participando. É uma religião fechada, né? Não é todo mundo que pode entrar. Normalmente é uma tradição passada dos pais para os filhos, né? Tanto da mãe para o filho ou para a filha, quanto do pai para o filho, para a filha. Então, por isso que é muito difícil de conseguir material, de entender. E também, assim, tem alguns casos de pessoas de fora que podem entrar, né? De repente, a pessoa recebeu um espírito, né? E aí eles são levados para participar do ritual. Então, assim, é uma coisa muito fechada, mas o interessante é essa questão do início ter sido extremamente feminino, só a mulher que participava. Então, Irene, você adiantou algo que eu estava pensando em perguntar sobre essa curiosidade, né, da dança Zaar, desse ritual ser praticado somente por mulheres numa sociedade patriarcal. E até onde eu entendo dessa dança, os espíritos que possuem essas mulheres são masculinos, né? O chamado Jin, não sei a pronúncia. Então, eu fiquei pensando, até que ponto essa prática feminina é uma prática que se coloca contra uma sociedade patriarcal, até que ponto essa prática feminina é um refúgio dessa sociedade patriarcal, é um lugar onde as mulheres possam ser livres e elas mesmas e terem autoridade, né? Então, você que entende mais de toda a história e estudou essa dança, você acredita que por qual motivo que é um ritual somente feito por mulheres e que quando teve participação masculina era somente como contribuição, né? Mas todo o ritual, a lida, tudo estava ali em torno da figura feminina, né?
como a gente não tem assim exatamente onde começou, quando começou, mas o que se tem de história que fala que era um ritual somente feito pelas mulheres, conta que os homens diziam que não tinham tempo para isso, que isso era coisa de mulher, que eles tinham que trabalhar, eles tinham que fazer outras coisas e eles não tinham tempo para isso, não tinham interesse, né? Mas aos poucos eles foram sentindo a necessidade espiritual, sentir o chamado, né? E aí eles começaram a sentir a necessidade de começar a trabalhar e realmente eles começaram ajudando, né? E depois, com o tempo, eles foram se agregando, né? No ritual ali, na religião. E hoje a gente já tem os dois ali no mesmo patamar, no mesmo, que seria como se fosse um pai de santo e uma mãe de santo, né? Muitas vezes os dois trabalham juntos, ou às vezes, hoje em dia, às vezes tem até só o homem regendo todo o ritual e tudo mais. Mas é muito interessante, porque provavelmente era um refúgio delas, era um momento de força feminina, de união, né? De tribo, mulheres em tribo, né? E assim, cada região, cada país, os nomes mudam, os instrumentos mudam. Então, assim, tem muitas variações, as entidades têm nomes diferentes em cada país, se tocam instrumentos diferentes, as mulheres se vestem de forma diferente. Tem tanto rituais que a gente vê as mulheres com hijab, chador. É um chador um pouquinho diferente, parece uma coisa de metal em cima da maçã do rosto, né? Mas ele é bem interessante. E assim, tanto tem a questão do hijab, do chador, quanto tem a questão de mulheres cabelo solto ou de turbante. Então, assim, varia muito. É interessante que, assim, no candomblé, aqui no Brasil, a gente vê uma similaridade desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, né? Nas roupas, nos instrumentos, nas músicas, tem todo um padrão. Já no Zahar, como religião, não, cada país é bem diferente do outro. Essa dança foi proibida pelo Islã, né? Mas mesmo com toda a perseguição, essa dança, essa prática, né? Ela continua resistindo, né? E é interessante que chegou até nós aqui. E eu percebo que é uma cerimônia de transe, né? Em que essas mulheres entram em transe através dos movimentos e esse transe vai alterar o estado de consciência para permitir dar espaço que esses espíritos venham até elas possuí-las, né? E isso também foi demonizado, né? Você acredita que esse é o motivo pelo qual o Islã proibiu, ou se foi porque sentiu uma ameaça, né, em relação a poder religioso, a espaço? O que você pensa sobre isso? E também queria que você, aproveitando já para você falar também sobre a questão de que muita gente entende essa prática como um exorcismo, mas na verdade é muito mais um culto de cura, em que vai trabalhar determinados pontos daquela pessoa que está sendo possuída. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como isso acontece, né? Já que é um processo de cura através dessa possessão, como que acontece? Como que essa possessão liberta essas mulheres e elas passam a se sentir mais leves e melhores? O Zahar, ele foi banido como religião de vários países, né? Não só pelo Islã, mas como também por política, né? E vamos pensar assim,
mulheres se organizando, agindo em tribo, mulheres fortes, mulheres decididas. Isso numa sociedade patriarcal não é bom, não é bem assim, não é bem visto, né? E principalmente a questão da incorporação, para quem não conhece, é meio assustador, é meio esquisito, e tudo que é desconhecido causa um medo, causa um pavor. E em se tratando de incorporação, normalmente é visto como algo demoníaco, algo, né, ruim, o que na verdade não tem nada a ver, né, o que está longe de ser isso. Então, são vários motivos pelo qual pode ter acontecido esse banimento, né, e também essa questão de demonizar a coisa, né? Se for ver, até hoje as pessoas acreditam que Zahara é algo ruim, que é coisa do demon, mas na verdade, né, é bem o contrário, né? E funciona da mesma forma no candomblé, na Umbanda. E eu estava conversando com uma aluna que é espírita, e da mesma forma tem os médiums que recebem as entidades, que conversam, que fazem uma porção de coisas, vêm trazer recados, vêm fazer limpezas espirituais. Então, eu vejo na parte de religiões de matrizes africanas, mas se a gente for ver, tem muitas outras religiões, inclusive o espiritismo, que é cristão, que trabalha essa questão da incorporação, mas quem não conhece, demoniza. Acha, assim, assustador uma pessoa, de repente, se transformar, ter uma outra voz, um outro comportamento completamente diferente. Então, isso é muito esquisito para quem vê a primeira vez. Então, vou falar, foi muito interessante que, assim, esses dias eu conversei com a minha aluna, que é espírita, né, e ela estava me contando sobre os médiums do espiritismo que incorporam, né, e a gente traçou muitas relações entre o espiritismo, a Umbanda e o Candomblé, né. Para nós, no geral, existem dois tipos de pessoas. São as pessoas que incorporam, né, os médiums, que têm um duto energético aberto para isso e trabalham a vida inteira para melhorar, né, essa conversa com os nossos deuses, né, e como recebê-los melhor em nosso corpo. E existem as pessoas que não são médiums, né? Normalmente essas pessoas vêm para nos ajudar, né? Como a gente acaba não lembrando de muita coisa, ou às vezes não lembrando de nada, porque eu sou médium também, do candomblé. Então, assim, muitas vezes a gente não lembra de quase nada, e essas pessoas que não são médiums estão lá para ajudar, porque a entidade é um ser evoluído, né, que vem para ajudar a gente nas nossas dificuldades da vida, né, como eles já viveram aqui nesse plano, já foram e evoluíram. Então, assim, eles vêm para nos ajudar com conselhos, com as limpezas espirituais, com toda a questão de saúde, né? Dão bronca se a gente faz coisa errada. Então, assim, são espíritos evoluídos que vêm para nos ajudar. Então, essa incorporação, que a gente se prepara para isso, tanto no candomblé, na umbanda, no espiritismo, essa incorporação para a gente que é médium, não traz nenhum malefício. A gente, quando a entidade deixa o nosso corpo, a gente volta à vida normal, é tudo super normal, não sente nada, não fica com nenhum, como é que fala?
gosto de alguma coisa que eles tenham comido ou que eles tenham bebido. Não, é assim, é como se a gente tivesse dormido e voltado. É super tranquilo e é maravilhoso ser médium, porque a gente sabe que está ajudando muitas pessoas. Então, da mesma forma, elas lá incorporando as entidades, elas só trazem benefícios. Cada mulher, movida pela pulsação do tambor, o movimento das mulheres crescendo em intensidade e velocidade, seus olhos meio fechados. Ela parecia não notar nada ao seu redor, abandonando completamente a si mesma para a dança. Seus movimentos fluíam livremente de dentro para fora, ganhando força e velocidade à medida que ela completava o círculo ao redor do altar imponente onde os ajudantes estavam, até que, finalmente, jogava seus braços para cima e estava prestes a cair, mas a Kodia a guiou para o chão. Bem, essa é uma descrição de uma cerimônia egípcia de Zar. Kodia, pelo que eu sei, significa líder, né? E eu trouxe esse trechinho para descrever um pouco do que é esse ritual, do que eu consegui pesquisar. E, Irene, queria que se você tivesse alguma contribuição para falar sobre a prática ritual mesmo, como ela acontece, e os movimentos tradicionais da dança, né? Afinal de contas, o que a gente faz com o corpo para poder entrar nesse transe, né? São jogadas de cabeça, são gingadas. Então, se você puder falar um pouco sobre a movimentação da dança Zar, né? Nessa participação espiritual. Que lindo, é isso mesmo. Então, isso varia bastante, porque a questão da movimentação, né? Porque, na verdade, a gente doutrina o nosso corpo para, naquele momento do ritual, a gente estar aberta e para a entidade, né, vir e incorporar. Cada entidade acaba tendo jeitos diferentes, movimentos diferentes. As entidades são reconhecidas pelos movimentos, né? Cada entidade tem um conjunto de movimentos meio que parecidos. Então, varia muito essa questão. Na dança, tipo, no Zahar, da dança do ventre, né? Que pode ser usado tanto no meio de uma música clássica, como só o Zahar mesmo, né? Que eles falam só a dança Zahar. Normalmente são movimentos bem pesados, são movimentos que a gente relaxa o corpo e solta bem os braços, o tronco, a cabeça. Tem movimentos na dança, movimentos de giro do cabelo, né? Então, assim, a dança seria meio que vamos dizer, uma caricatura do que foi visto em rituais, né? Mas nos rituais tem essa questão do peso, né? Dos movimentos pesados, mas os movimentos são bem diferentes, né? Não é bem diferente daquilo que a gente vê na dança Zahar, da dança do ventre, né? Os cambrês exagerados, o jogar da cabeça. Normalmente, em nenhum vídeo que eu tenha visto de Zahar, não só de Zahar, vamos falar de Candomblé também, que tá bem próximo ali. Eu nenhum deles eu vi movimentos de cabeça. Assim, esse girar da cabeça, esse girar dos cabelos, eu não vi nenhum, né? Isso é só da dança do ventre mesmo. Agora, no Zahar tem muita questão do movimento do externo, da coluna, os braços soltos,
né? Dependendo da entidade, algum gestual específico com o braço, a cabeça normalmente meio, dependendo da entidade, um pouco mais abaixada ou um pouco mais levantada, mas normalmente não tem movimento, assim, movimentos que a gente vê na dança do ventre. Então, é uma coisa até mais leve, né, o incorporar no Zahar do que na dança do ventre. Na dança do ventre eu vejo movimentos muito mais fortes e mais impactantes do que no próprio Zahar. No próprio Zahar, normalmente, quem já está treinado, é uma coisa sutil, é uma coisa leve, a entidade vem, às vezes as pessoas nem percebem, né? Quando vê, já foi. A entidade já chegou, tu nem viu que estava ali. E aí a entidade vem, dança, muitas vezes tem um dançar muito leve, outras têm um dançar mais pesado, mas varia muito, porque como são muitas entidades, são muitos... eu vou falar como entidade mesmo, que eu acho que é um termo melhor. Então varia muito, mas os movimentos usados na dança do ventre eu não vejo usados num ritual de Zahar. Irene, uma pergunta que eu sempre faço, né, nos meus bate-papos sobre dança e ocultismo com professoras e bailarinas que trabalham nessa linha também, é sobre a diferença entre representação e vivência. Porque no campo do ritual, a gente sabe que existem muitas apresentações que é mais representativa. Não há uma vivência, um transe de fato ali. Há uma representação. Muitas vezes se dança para alguma entidade somente representando ela, mas não trazendo a energia para si mesma. É claro que isso não é geral, mas eu percebo muito mais representação do que vivência. E eu acredito que a presença do Zahar na dança do ventre, que se eu não me engano começou com a Samegamal, você me corrige que você que está mais por dentro, é no sentido muito mais estético de movimentação, sem um intuito religioso, né? Quando eu percebo a presença do Zahar na dança do ventre e em outras performances, eu percebo mais algo representativo, como se fosse apenas novas movimentações para acrescentar a nossa dança, que também é vinculada ao Egito e ao Oriente, né? Mas eu não vejo muitas vezes essa intenção de trazer essa energia, de fazer esse ritual. Como que você entende isso? Você acha que se acredita que é válido ficar no campo somente externo da representação, sem trazer essa vivência dentro no caso, dentro dessa dança Zahar, que tem esse foco, como você falou, não é uma dança, é um ritual que tem dança, né? Você acha que desqualifica pegar movimentações e trazer para a dança sem um sentido ritualístico? Você acha que faz parte do mundo artístico da dança? Quando você dança, você traz isso, esse transe na sua dança, você tenta trazer essa vivência, essa energia, ou você também só representa? Como que você encara essa diferença entre representação e vivência? Se as duas têm que estar sempre juntas ou não? É aquilo que eu estava falando. Existem pessoas que são médiums e pessoas que não. Né? Umas nascem médium, as que não nascem ajudam as que são médium. As duas se completam. E na dança eu vejo também da mesma forma. Tem pessoas que vivenciam as situações, que vivenciam aquela dança mais profundamente, que entram em contato com as energias do ritual que ela queira interpretar, da entidade que ela queira trazer. Claro que a gente não deixa a entidade vir no palco, né? Isso para um ritual
no momento certo, no momento específico, é algo mais fechado, né? Então, assim, a entidade não vai vir naquele momento em cima do palco, não, né? A gente se prepara para, quem é médium, quem tem essas vivências, a gente se prepara para absorver um pouco da energia e trazer aquilo para o palco e para as pessoas, para conhecer um pouco. Então, é um pouquinho da energia que a gente aproveita, que a gente mostra nos movimentos. Mas como as pessoas que não são médiums, que não conseguem trazer essa energia, fazem a representação. Aí elas vão fazer a representação daquilo na medida do que elas foram conhecendo. Como usar? É uma coisa muito fechada, né? Então, assim, o conhecimento que veio de lá para cá, ele já tem influência de outras pessoas. Cada pessoa que traz esse conhecimento põe o seu ponto de vista. Então, aquilo que a gente vê na dança do ventre já foi muito modificado, né? Outras bailarinas de dança do ventre lá no Egito, né, as desconhecidas, começaram a agregar esses movimentos, né? Mas é tudo muito diferente do que a gente conhece hoje, né? Então, assim, não acho errado, né? Não sou contra, nem, né? Essas representações, porque muitas vezes a pessoa não tem como vivenciar aquilo, né? Ela sente de uma forma, ela vai demonstrar da forma dela. Ela não vai acessar aquela energia da entidade, do Deus, da deusa, né? Então ela vai fazer da forma que lhe é possível. Tá errado? Não tá, né? Então é isso. Então, assim, tem pessoas que acessam essa energia, que trazem energia, vamos dizer, da entidade do Zahar, do candomblé, e vão buscar isso a fundo lá para poder passar essa energia para o público, né? E tem pessoas que vão representar, e é o que a gente vê acontecer muito. E cada pessoa uma representação diferente, passos diferentes, corpos diferentes. Então aquilo chega muito modificado. Por isso fica meio caricato que a gente vê na dança do ventre, porque de lá da África até aqui teve muita influência. Irene, eu gostaria de lhe agradecer por você estar aqui nessa madrugada, né? Conversando comigo, batendo esse papo. Adorei esse papo oculto. E eu encerro por aqui, tá bom? Agradeço muito. Se você quiser passar alguma mensagem final, fique à vontade. Então, é isso. E até mais. Eu que agradeço. Nesse momento a gente faz. Eu ficaria aqui horas batendo papo contigo. Foi muito legal. Gostei bastante. Eu fico muito tímida no começo, mas depois eu vou soltando e começo. Aí eu não paro mais de falar, né? E se eu continuar falando, né, pode, né, me dar uns tapas na cara. Pronto, parei. E quem tiver alguma dúvida, curiosidade, entre em contato, né? Manda mensagem lá no Instagram, Facebook, agora eu tenho até Twitter, mas Twitter é pra gente ficar falando bobagem, né? Twitter a gente reclama, mas chama lá nas redes sociais que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida um pouco mais técnica, um pouco mais ritualística, tanto faz, porque tudo que a gente falou aqui foi muito superficial, né? Porque o Zahar é muita coisa, a gente acaba não falando nem um pouquinho do que ele é e do que ele representa. Então, assim, se quiser bater um papo, se quiser chamar para o workshop também de Zahar, chama aí que estamos aí, né? E parei de falar né. Pronto, meus Deus, eu vou me matar com tanto né nessa vida. E
se tiver alguma curiosidade, se tiver, eu tenho um material que quero mostrar e tal, não sei o que, entre em contato, pode entrar em contato comigo, entrar em contato com a Gil também, né? Cada vez que eu falar, né, agora eu vou dar risada. Mas venham vivenciar essa experiência ritualística, porque a dança traz benefícios e esse benefício ritualístico é muito gostoso, é muito maravilhoso, é muito terapêutico. Então eu super aconselho, tanto comigo quanto com a Gil, a gente tem esse trabalho e então vai lá, chama a gente, faz uma aulinha, que é uma delícia. Mas é isso, não vou me estender muito, que eu já me estendi pra caramba. E beijo pra todo mundo e chama lá pra gente bater um papo.